Olá, boa noite. Hoje é dia de live. Adoro, adoro dia de live, adoro fazer live. Eu recomendo a todas, a todas as pessoas que façam live. A gente sempre tem algo importante, interessante para comunicar para as pessoas. Todo mundo tem. Então eu sugiro que as pessoas experimentem fazer live. É uma delícia, a gente morre de medo, a gente se sente a atriz. Oi, Raquel! Hoje, o tema da live vai ser um tema livre, sugestão da Ana Paula. E também eu quero falar um pouco sobre o que é ser psicóloga, né? Como que isso se dá? Então, tem algumas histórias para contar, para compartilhar, né? Porque essa semana foi uma semana bastante atípica e eu acho que a gente fantasia um pouco sobre alguns profissionais e a psicologia é uma delas, né? Então, essa semana eu estava atendendo uma paciente e a gente estava conversando no meio da sessão, e aí ela disse assim para mim, achei ótimo. Ela falou assim, então, né? Você fala, mas eu acho que você tem o mesmo problema que eu, ela falou para mim. E que você nem resolveu o seu. E é verdade. Existem algumas coisas que na minha vida ainda não estão resolvidas. Né? E o mais interessante é que algumas pessoas que aparecem porque quando você é psicólogo, você atrai pessoas que precisam do que você tem. Né? Cada psicólogo, cada psicoterapeuta, ele vai abordar e ele vai funcionar num campo vibracional, que é o que eu acredito, e ele vai atrair pessoas que ele possa de alguma forma contribuir e diminuir, minimizar aquela dor. Mas isso não quer dizer que eu, enquanto psicóloga, deixei de ser humana. Né? Então eu tenho problemas de N ordens. Né? Alguns eu enfrento com mais facilidade, como vocês. Alguns problemas que vocês têm na vida, vocês enfrentam com facilidade. Outros eu preciso de ajuda. Né? Porque Jung diz o seguinte, que a maior angústia do ser humano é não enxergar o próprio rosto, porque senão a gente se bastava. Né? Então eu quero trazer isso para vocês enquanto conhecimento mesmo. Né? A gente vai no médico e fica surpreso quando o médico fica doente. Um gerente de banco, que nem a Dani aqui, se ele for endividado, a gente também fica surpreso, e psicólogo também. Só que psicólogo tem angústia, tem dor, e muitas das coisas, né, à medida que você vai amadurecendo, muitas das coisas que você vivencia, você vai atrair pacientes que você pode orientar, entre aspas, né, que o nosso papel, eu não sei se ele é um papel de orientação, mas faz parte a orientação dentro da psicologia. E você pode orientar de uma maneira mais vivencial, né? Porque você passou por aquilo. Então eu digo para os meus pacientes que em meio ao furacão sempre tem a solução. Né? Gente, olha, muito obrigada. Eu comecei a falar, não agradeci a presença de vocês, quero agradecer e quero fazer a oração que a gente sempre faz quando inicia uma live. Hoje o meu convidado é você, quem quiser fazer a live comigo é só mandar aí o convite que eu clico. É verdade, Dani, tem muitos bancários que são endividados, a maioria.
Então, quando você fala isso para um paciente, né, que eu tenho angústias e que eles também ficam surpresos, mas a gente tá aí, né? Tá todo mundo no caminho. Eu falo pro meu paciente, pros meus pacientes, pros meus amigos, que eu tô no caminho. Tem caminho que eu já trilhei algumas vezes e dei uma escorregada, tive que voltar e começar de novo. E é isso. Bom, mas eu quero fazer uma oração e aí a gente continua o bate-papo. Quero pedir a Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tenho alguns pacientes que são ateus, né? E aí eu não sei ainda como fazer uma oração abrangente, mesmo porque eu acredito em Deus, né? Eu acredito que existe algo maior que nós, que está ali, não comandando a gente como se fôssemos marionetes, mas que está ali nos amparando, dando continência para a nossa caminhada. E é a Ele que eu, em joelhos, em espírito, peço para que possa me dar as palavras, fornecer o caminho dessa live, que eu possa tocar alguém que esteja em momentos de dificuldades, né? Porque isso faz parte da vida, momentos de dificuldades. Então é isso. E eu gosto muito do Pai Nosso, então eu convido a todos a fazer um Pai Nosso junto comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis, Senhor Jesus, cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. Assim seja. Amém. Amém a nós todos. Que domingo seja o início de uma excelente semana para todos nós, né? Lembrando que nós estamos no mundo, num planeta de expiação e que cada um de nós aqui temos a nossa missão aí, né? Porque às vezes eu recebo no consultório pessoas que querem a fórmula da felicidade o tempo todo. E a gente não tem. A gente já chegou à conclusão que a felicidade é uma escolha. Então a gente pode escolher. Como a Dani, quando fez a live comigo, ela deu dicas de como você sair das suas dívidas e voltar a sonhar, né? Então essa parte depende de nós enquanto seres humanos. O papel do psicólogo, entre outros, né, é ajudá-los a terem coragem de se olhar, né? Porque quando a gente olha no espelho, a gente só olha aquilo que falta. Quando eu idealizei esse momento no domingo de fazer a live, a minha ideia era levar um pouco das possibilidades que existem para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma vida mais ampla, para que você tenha uma vida mais saudável. Porque a gente entende que até a doença ela é uma lição para que você não perca de vista o que você veio fazer no planeta Terra. Então a psicologia ela traz por meio de muitos. Hoje a gente tem muitas abordagens terapêuticas, a gente tem muitas técnicas terapêuticas, mas o objetivo é tornar e ajudar você a tornar a sua vida mais útil e mais leve. Quando a gente fala de psicologia, eu costumo dizer assim, quando eu recebo no consultório um paciente novo que nunca fez terapia, mas que achou o caminho,
de lá do consultório, eu digo para ele assim, que eu não tenho fórmula. Eu acho que no mundo ninguém tem fórmulas. A gente tem uma fórmula, um meio, uma receita para que você se fortaleça para fazer melhores escolhas para você, né? Mas não tem a fórmula que vai tirar você da angústia e você vai ser feliz para sempre. Isso não existe, né? Então, a gente aprende que nós temos escolhas e que essas escolhas elas podem ser cada vez mais saudáveis para você. Então, quando o paciente chega, uma das coisas que eu digo para ele é que é o seguinte, olha, imagine que o seu problema, ele está aqui, ó. Eu não tenho, ninguém tem, nem se Deus descesse, ele teria como tirar o seu problema daqui, ó. O que ele pode dizer, e o que o psicólogo faz, é dizer para você assim, ó, quem sabe você descobre, você possa olhar para o lado. Mas quando a pessoa ela está num momento de muita dor, ela só vê desta forma. E o meu papel enquanto terapeuta, psicólogo é, olha, quem sabe você pode olhar para o lado. Olha, você tem olhos. Quem sabe você pode olhar para o lado. E eu vou falar isso de N formas, até um momento em que a pessoa consiga olhar para o lado. Faça esse exercício. Vocês vão ver que maravilha. Pega um objeto, qualquer objeto. Eu peguei aqui o batom, né? Você pode pegar uma pedrinha e coloca diante dos olhos. É assim que o seu problema, o seu maior problema se apresenta para você. É dessa forma. E o papel do psicólogo, o papel dos conselheiros espirituais, o papel do pastor, o papel da Bíblia, é dizer para você, olha, você não está sozinha. Mas, quem sabe, você possa olhar para o lado. Mas quando a gente está em meio a uma problemática, a gente nem sabe que dá para olhar para o lado. E aí, o psicólogo vai falar, olha, quem sabe você consiga olhar para o lado, você tem olhos. Até o momento em que, independente da técnica que você usa, a pessoa consiga olhar para o lado. E aí, o problema, ele mudou? Ele diminuiu? Não, o problema é o mesmo. Mas você foi tomando posse do poder pessoal que você tem diante desse problema. E aí, eu vou dizer para você assim, olha, eu não tenho como tirar o seu problema, mas quem sabe você pode afastar um pouco a cabeça. E a pessoa, quando afasta a cabeça, ela começa a, quem sabe, olhar para o lado. Mas mesmo que ela não olhar para o lado com o movimento de cabeça, de pescoço, ela já sabe que ela tem olhos. Então, ela afastou a cabeça e ela olha em volta, em torno. É isso. Quando você faz terapia, eu não tenho, ninguém tem o poder de tirar o problema. Você vai tomando consciência de quem você é. E à medida que você vai tomando consciência de quem você vai podendo tomar posse, como eu sou terapeuta corporal, você vai podendo tomar posse do seu corpo. Porque todos os problemas contêm nele a solução. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não saiba. Quando diante disso eu consigo olhar para o lado, olhar para outras coisas, o meu problema, ele vai continuar aqui, mas ele vai mudar de dimensão.
Alguém aí fez o exercício? Alguém que está me acompanhando, tem alguma dúvida? Se tiver, faça o exercício. Tô aqui falando. Se vocês me deixam falando, eu vou indo. Então, o que eu quero dizer é que todos nós temos vários núcleos neuróticos. Cada problema que nós temos, em algumas abordagens de psicologia, nós chamamos de núcleos neuróticos. Então, o núcleo neurótico, ele contém a solução, ele contém o problema, ele contém a defesa, ele contém uma série de coisas. É como se fosse uma feijoada, que é um prato só, mas que vai vários ingredientes. É assim que é o nosso núcleo neurótico. Lá no núcleo, eu costumo dizer que o núcleo neurótico, depois que eu faço uma analogia com as histórias de princesa. Então você imagine que você tem um castelo e tem a princesa lá no alto da torre. A princesa é o seu núcleo neurótico. Ela dentro do castelo, diante daquela dimensão toda, ela é a mais frágil. O seu núcleo neurótico, ele é frágil. O problema é a gente chegar até lá, na princesa. Para você chegar na princesa, primeiro você tem que saber onde está o castelo. Achando o castelo, você tem que vencer a guarda do castelo. Antigamente, nas histórias de princesa, todo castelo era rodeado de um pântano recheado de jacarés, de crocodilos. E aí você tem que fazer uma ponte para chegar nesse castelo. Uma vez que você chega no castelo, é isso que o psicoterapeuta te ajuda, é nesse processo. Primeiro, você descobrir que você tem um problema. O nosso problema de pessoas neuróticas, são repetições. Repetições. A neurose, a tradução da neurose é repetições. Então, eu tenho um problema. Vamos falar que esse problema é da ordem afetiva. Eu tenho um problema da ordem afetiva. Opa! Calma. Eu tenho um problema da ordem afetiva. Em algum momento, eu começo um namoro. Em algum momento, esse namoro está maravilhoso. E no momento seguinte, ele não dá certo. E aí, eu falo, bom, ele não valia nada, ele não queria saber de nada, ele não gostava de mim. Tá. Aí, eu troco de amor. Ou seja, troco os personagens. E aí eu começo um namoro, fico encantada, tenho um encantamento, e passa-se algum tempo, a história é a mesma. Ou eu sou traída, ou não dá certo, ou tem interferência da família. Troca-se os personagens, mas o enredo é o mesmo. Então, isso nós chamamos de núcleo neurótico. E esse núcleo neurótico, ele é mantido e sustentado por algumas formas de eu pensar e me comportar. E essas formas que eu penso e me comporto, elas podem ser totalmente inconsciente, semi-inconsciente ou parcialmente consciente. E aí que o psicólogo pode te ajudar. Exatamente aí, porque essas repetições, elas vão te minando, elas vão te adoecendo, elas vão te tirando o brilho da vida. E a gente tem problema em todas as áreas da vida? Não. A gente tem problemas em algumas áreas da vida,
mas em uma ou duas áreas da vida, esses problemas ou essas neuroses, elas minam as nossas forças. E quando a minha força é minada, diante de uma neurose, eu começo a perder o brilho da vida. A vida começa a perder o brilho, a perder a cor. Então é por isso que a gente busca tratar as neuroses. A gente só vai para um psicólogo de verdade pela primeira vez quando a gente está em dor. E é uma dor que não tem remédio, né? É uma dor que não tem remédio. Eu posso tomar um calmante porque eu entendo que aquela dor é uma depressão e ela pode, de verdade, levar à depressão. Eu tomo o remédio, melhoro o físico, porém a dor continua a mesma. Por isso que não adianta fazer um tratamento medicamentoso sem um acompanhamento psicológico, porque o que me leva ao problema são as repetições de pensamentos e eu não consigo ver sozinha. Eu só consigo arcar com os resultados. Bom, eu não sei se vocês estão me acompanhando, se eu estou assim, me perdendo um pouco na explicação, por favor, vão me pontuando. E aí eu tenho a neurose, que eu falei para vocês que é a princesa que está lá no topo do castelo, e aí eu achei o castelo. Eu falei, o problema da minha vida é afetivo. Eu percebo que quando meu afetivo está ok, a minha vida transcorre perfeitamente. Mas se meu afetivo não está ok, se ele está mais ou menos, toda a minha vida está mais ou menos. E aí eu não consigo, sozinha, saber onde está a falha. Aí eu vou conversar com um companheiro, lembrando que eu peguei o exemplo de um relacionamento... de um relacionamento afetivo, que a maioria das pessoas vem buscar terapia por conta disso. E aí, eu pego o meu companheiro e falo para ele, olha, tá acontecendo isso, você é responsável porque eu não sou feliz, a culpa é sua, porque você não chega em casa, porque você não me dá flores, e lá, a culpa é do outro, né? Aí eu tenho um companheiro, diante de vários que eu já arrumei, que me ouve. Ele me ouve. Então eu falo para ele assim, olha, eu tô triste porque você não me dá flores. Aí passa-se alguns dias, ele vem com as flores. Mas você continua triste. Então você vai devagarzinho percebendo que a responsabilidade da sua neurose não está no outro. Mas aí é que a porca torce o rabo, né? Se não tá no outro, se a culpa não é dele, se a culpa é minha, se a responsabilidade é minha, mas eu não sei o que fazer. E se eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer? O caminho mais saudável é procurar um acompanhamento psicológico. Mas até a gente chegar num psicólogo, a gente já foi em vários lugares. Então, quando a pessoa ela chega para um tratamento psicológico, ela chega em carne viva. Né? E se não for um problema afetivo, se for um problema de ordem familiar, um problema de ordem profissional, um problema de ordem financeira, é a mesma coisa. A pessoa chega em carne viva. As falas que eu tenho de uma pessoa que tem um pouquinho mais de consciência, elas dizem assim, eu não tenho nada que reclamar. Eu sou saudável, eu tenho um bom emprego, eu tenho um casamento, um relacionamento, mas parece que algo não vai. Então essas pessoas já têm uma consciência um pouco maior.
Mas chega também algumas pessoas que dizem, olha, o meu marido, por causa do meu marido, porque o meu marido, porque... E aí ela está projetando no outro um problema, uma questão que é dela. E aí fica um pouco mais difícil, é mais sofrível. E aí a gente começa a trabalhar, trazendo para ela essa responsabilidade, porque é nossa, a responsabilidade da felicidade, de ter uma vida saudável, ela é única, exclusivamente sua. Não dá, essa é uma das coisas que não dá para a gente delegar. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou com vontade de tomar café com leite. E eu acho que minha mãe deixou em falta quando eu era criança, aquela coisa toda que é real, não é mentira. Mas hoje eu, como adulta, falo para minha mãe, mãe, eu tô com vontade de tomar café com leite. E ela vai lá, na maior boa vontade, e faz o café com leite. E aí o café com leite, ele nunca vai estar do seu gosto. Ou ele vai estar com açúcar um pouco a mais, ou ele vai estar na mistura, uma mistura que não é do jeito que você queria. Porque quando a gente se torna adulto, a única pessoa que tem a capacidade de te satisfazer é você mesmo. E isso, eu creio que a humanidade está caminhando para mais essa verdade, né? Porque a gente é muito iludido ainda, né? E na nossa ilusão, a gente não é feliz, a gente não é alegre, a gente não tem uma vida satisfatória e a responsabilidade é do outro. E não existe ilusão maior que essa. Não existe. Gente, olha, por favor, me ajudem. Me digam se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque essa live vai ficar lá, guardadinha, para algumas pessoas verem depois. Muitas pessoas olham, assistem depois, e vocês acham que elas vão acompanhar nosso bate-papo? Mesmo porque está sendo um monólogo, né? Eu estou falando aqui sozinha. Mas o meu objetivo, quando eu faço isso, é trazer para as pessoas a possibilidade de que elas não estão sozinhas, que não precisam enfrentar nada sozinho. E que, da mesma forma que quando a gente quer ter uma unha bonita, que não é o meu caso, você vai numa manicure, quando você está com um mal-estar, você vai no médico, quando você está na angústia, uma angústia que você não tá conseguindo resolver, precisa se procurar um psicólogo. Mas até a gente chegar no psicólogo, a gente, né, normalmente, já passou pelo médico, já passou, antigamente, né, a gente falava, passou pelos curandeiros, fez um caminho muito longo para chegar no objetivo. De buscar quem vai poder te ajudar dentro da sua angústia. Mas eu confesso para vocês, não é fácil. Fazer terapia é só para os fortes. Não é fácil. Não é fácil você descobrir que você é a responsável pela vida que você tem agora, nesse exato momento. Não é fácil. Se sua vida está do jeito que está, a única e exclusiva responsável é você. E isso, o psicólogo ele vai usar técnicas dinâmicas, mas ele vai te dizer que se você tem a vida que tem, a única responsável é você. Mas ele também traz uma boa notícia. Se a vida que você tem não te alegra, não te agrada, você tem tudo na mão para mudar. Está tudo nas suas mãos. Tanto para ser feliz, tanto para mudar, como para ser infeliz. Se você é infeliz hoje,
você é responsável. Nós estamos num momento da humanidade no qual as mulheres estão sofrendo, eu não sei se é só agora ou se já vem de muito tempo, né? Que as mulheres estão sofrendo assédio. Gente, é muita gente que eu recebo no consultório que diante do relato, ela está sendo assediada. Peraí, quando a gente está em sofrimento, pensa que está sozinha e que aquela sensação é só sua, a Dani que está dizendo. Mas quando olhamos para o lado, vemos que há bastante pessoas que passam pelo mesmo problema. É isso mesmo, Dani. Lembra que eu pedi para vocês colocarem aqui? Quando está aqui, a gente acha que é única e exclusiva. Quando você ousa olhar para os lados, olhar é só um movimento ocular. Você vê que você não está sozinha. E que tem muita gente, que quando você ergue a mão, muita gente tenta te puxar para cima. Eu diria, né, eu ouço muito, eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas colocando aquelas frases, olha, se você, os seus amigos, você tem que tomar cuidado com os amigos, né, mandando essas indiretinhas, né, e eu fico pensando, puxa vida, se ela levantar o olhar, tem muito mais pessoas tentando puxar ela daquele lugar do que tentando afundar. Porque o ser humano, ele é, pela natureza, ele é humano. Ele é gente. O ser humano, no natural, sem fazer nada, é gente. E ser gente é ser generoso, ser gente é querer o bem, ser gente é ajudar, ser gente é olhar o copo cheio. Esse é o natural do ser humano. É um ser social, Dani, é isso mesmo. O ser social, o ser humano, ele é tão social que se alguém, por exemplo, da família dele não estiver bem, ele não está bem. E essa família não é só a família que nos cria. Nós fazemos várias famílias ao longo da vida. Os amigos são a família que a gente escolhe depois de adulto. Então, o ser humano, in natura, em essência, ele é bom. Bom, mas eu não sei, eu acho que eu me perdi aí um pouquinho, Dani. Então, eu estava dizendo que o ser humano, eu vou fazer um resumo, que nós não estamos aqui na Terra a passeio, que todos nós que vivemos, que estamos encarnados, nós temos angústias, todos nós, e nós temos o poder e a chave de cuidar da nossa angústia. Obrigada, Dani, estava falando do assédio. E que quando a gente projeta, já vou fazer o link com o assédio, quando a gente projeta no outro ser humano e diz para ele que ele é responsável pela minha felicidade, eu abro o caminho para o assédio. O assédio moral, ele é algo muito sutil, Dani. Dani e as pessoas que estão nos ouvindo. O assédio, em geral, ele é muito sutil. Ele vai muito devagar. A gente fez uma live sobre o assédio, que ele vai devagar desmoronando as nossas barreiras de defesa, as nossas defesas. Então, normalmente, as pessoas que são assediadores e sabem que são, porque muitos nem sabem, Dani. Muitos nem sabem. Mas tem aqueles que é manipulador e que sabe sim o que está fazendo. Ele normalmente, ele se aproxima de você te elogiando. E eu digo que não existe crueldade maior do que você delicadamente acabar com uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, nossa,
Como você tá bonita. Ah, mas esse vestido que você tá vestindo hoje, ele não combinou com você. Nossa, essa comida tá deliciosa. Mas se você colocasse um pouquinho de sal, ia ficar melhor. Então, esse tipo de assédio, você não tem nem como lutar contra. Entende? Não tem, porque ele vem delicadamente, ele vem amorosamente. E lá no fundo, quando você percebe, você foi destruída. Então, o assédio moral hoje, o lado bom, né, é que virou crime, né? Isso é o lado bom. Então, traz à tona. A gente tem consciência, a gente fica de olho, né? Isso é em âmbitos que você coloca a sua atenção. Mas e os âmbitos que você não coloca? Com as pessoas que você traz para o aconchego da sua intimidade, que não é só intimidade física de lar, de namorado, é intimidade de amizade, intimidade de poder, que a gente dá um poder para um professor, ou dá um poder para alguém que a gente entende que é inteligente, que sabe o que está falando. E aí o assédio vindo dessas pessoas, eles são muito mais profundos, né? Então, gente, ó, eu comecei falando de mim, fui pra neurose e agora eu tô no assédio. Mas vamos lá, eu tô aqui à disposição. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa, falar alguma coisa que eu possa esclarecer, né? Ou pensar junto com vocês, porque eu também não sei tudo, né? É dentro da minha profissão, da psicologia, eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. Estou muito longe de saber tudo, né? Mas vamos lá. Tem alguém aí que queira participar comigo? Vou ver quanto tempo faz que eu estou falando aqui, desesperadamente. A gente começa, não quer parar mais. Gente, já estou quase 1 hora. Já vou começar a encerrar. Bom, diante disso tudo que eu falei, eu quero dizer que eu, como profissional, eu tento ter uma vida coerente com aquilo que eu acredito. Né? Eu acho que isso passa credibilidade, né, para as pessoas. Deixa eu só responder aqui. Você estava falando do assédio. Quais os mecanismos que podemos fortalecer para evitar o assédio? Dani, trazendo a responsabilidade para a gente se autoconhecendo, esse é o melhor mecanismo. Então, eu sei quais são as minhas limitações. Algumas, né? Todas é impossível. Mas eu conheço algumas limitações. Então, se alguém vem falar para mim das minhas limitações, amorosamente, pode ser que naquele momento eu nem tenha uma reação. Mas nas reflexões, eu vou tirar de mim devagarinho aquilo que não é meu e vou devolver ou para o universo ou, se possível, para a própria pessoa. Então, o assédio, para que você não esteja tão vulnerável ao assédio, é quando você começa a pôr limite e dizer não. O limite, ele é fundamental. A gente tem muito medo de dizer não, para não desagradar, para não ser mal vista, para ser querida. E aí, a gente, quando tem algo que não me agrada e eu não digo não, eu abro portas para o assédio. E o assédio vem com tudo, e vem de todos os lados, porque a lição não é para o outro, não é para o provável assediador. A lição é para mim enquanto pessoa, para você enquanto pessoa, para você enquanto profissional. Então, lembrando do que aconteceu lá no início da live, quando a minha paciente ela estava muito brava, porque ela viu algumas coisas
né? É muito normal as pessoas irem embora da sessão, passar uma semana pensando e às vezes voltarem muito bravas para a próxima sessão. E aí ela disse assim: você fala tanto, né? Mas pensando bem, você não fez, né? Pensando bem, você também tem essa dificuldade. E quando isso acontece, geralmente eu dou muita risada. Porque é verdade, Dani. Eu não sou perfeita. E aí eu começo explicando, olha, eu não sou perfeita. Eu também tenho as minhas neuroses, eu também fico patinando no gelo em algumas situações. É verdade. Mas diante do que você me trouxe, aí eu retomo a minha responsabilidade ali, enquanto terapeuta, enquanto a profissional que ela está pagando, né? Porque eu estou prestando um serviço para ela e isso eu nunca posso perder de vista, porque senão eu vou para um lugar que não me compete, que é um lugar de um poder que é ilusório, né? Então é importante, e eu falo para os pacientes, a gente vai descobrir juntos, né? Como da mesma forma, eu sei que na live que nós fizemos, você fala para os seus clientes, vamos sentar aqui e vamos ver as melhores possibilidades. E muitas vezes você sugere para uma pessoa ou para um cliente algumas possibilidades e ele escolhe usá-las ou não. Na mesma coisa é a psicoterapia, né? Geralmente, a psicoterapia ela funciona quando o paciente começa a trazer para a terapia aquilo que não é muito bonito nele. E aí trazer o que não é bonito nele significa que ele está sangrando. Uma pessoa que está sangrando, ela às vezes ela sai batendo em todo mundo, para que não chegue perto, porque ela está em carne viva. Então, se um psicólogo não tem a capacidade de reconhecer esse momento de dor do paciente, talvez ele tenha que partir para uma outra área da psicologia, né? Então, é isso. Eu não sei se eu respondi, Dani. Veja se está satisfeita a resposta. Gente, muito obrigada a todos que entraram, que prestigiaram a live. Quero dizer que na quarta-feira, às 21 horas, estaremos aqui eu e a Roberta. E a Roberta vai falar de mais 4 orixás africanos, que ela vem trazendo a cultura africana para nós numa série de 4 lives. Na quarta-feira será a segunda live. Então ela vai falar de alguns outros orixás e ela fala de características, é bem interessante, né? Então a gente tem, nós seres humanos, nós temos o universo só para nos servir. Às vezes eu me emociono quando eu penso nisso. O universo, ele se rearranja para dar aquilo que você pede. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pede algo, o universo leva um tempo para te dar esse algo que você pediu. E quando ele te vem e te apresenta aquilo, porque ele coloca nos seus pés aquilo que você pediu, você já até esqueceu muitas vezes que você tinha pedido, e em outras vezes você já mudou o seu pedido. Por isso que eu digo, a sua vida hoje é o que você desejou e desenhou ontem. Então é importante a gente de vez em quando parar e agradecer. E olhar e lembrar o que foi que eu desejei ontem, que eu estou vivendo hoje. Porque o universo, ele se rearranja para te dar tudo, exatamente tudo que você pede. Gente, falo demais. Muito obrigada a todos, né? Eu dei uma volta ao mundo aí. Eu não sei se eu fui clara hoje.
se vocês compreenderam a minha intenção, mas eu quero dizer que o Espaço Corpo e Psique está aberto para você, a hora que você quiser. Sempre nas propagandas, nas divulgações tem ali o meu telefone, mas nós somos uma rede, nós somos uma equipe. Nessa equipe a gente tem pessoas sendo gente, seres humanos sendo seres humanos, né? São pessoas que estão ali disponíveis para qualquer dúvida. Muitas vezes eu preciso pedir ajuda ou elas também pedem ajuda, mas o que importa é que nós estamos lá. Se você pedir, se você nos contatar, sempre vai ter alguém para te responder, tá bom? Dani, obrigada. Raquel, que está desde o início aí, muito obrigada. Iris. Gente, é muito bom estar com vocês. E lembre, o universo, ele te dá tudo. Exatamente tudo que você pede. A questão é que ele leva um tempo. A gente pede agora e precisa entregar, né? Que é o que a gente tem algumas dificuldades. Às vezes você pede e a grande dificuldade é entregar para o universo. Mas ele se rearranja para te dar exatamente tudo que você pediu. Porque nós, seres humanos, juntamente com os animais, juntamente com os minerais, juntamente com o planeta Terra, nós somos a menina dos olhos de Deus. Você já parou para pensar que você é a menina dos olhos de Deus? Meu amor, não fique triste. Daqui a pouco a Nicole coloca a live lá no YouTube. Lá tem todas as nossas lives. Lá no YouTube você coloca lá Corpo e Psique. Eu, quando comecei a live hoje, teve uma mudança aí na live no Instagram, que eu vou ter que salvar a live. Então, lá no YouTube, com certeza você consegue ver. Tá bom? Gente, muito obrigada. Que esse início de semana seja magnífico para todos. Que nós consigamos nos alinhar com a vontade divina e com a nossa capacidade de ser cada vez mais humanos. Tá bom? Beijo. Tchau.